Capítulo 2º. Da aplicação da pena. Artigo 6º. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Inciso 1º. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Inciso 2º. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Inciso 3º. A situação econômica do infrator, no caso de multa. Artigo 7º. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando: Inciso 1º. Tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Inciso 2º. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Artigo 8º. As penas restritivas de direitos são: Inciso 1º. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 2º. Interdição temporária de direitos. Inciso 3º. Suspensão parcial ou total de atividades. Inciso 4º. Prestação pecuniária. Inciso 5º. Recolhimento domiciliar. Artigo 9º. A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível. Artigo 10. As penas de interdição temporária de direitos são a proibição de o condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de 5 anos, no caso de crimes dolosos, e de 3 anos, no de crimes culposos. Artigo 11. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Artigo 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Artigo 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Artigo 14. São circunstâncias que atenuam a pena. Inciso 1º. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Inciso 2º. Arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada. Inciso 3º. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Inciso 4º. Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Artigo 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1º. Reincidência nos crimes de natureza ambiental. Inciso 2º. Ter o agente cometido a infração.
Alínea A. Para obter vantagem pecuniária. Alínea B. Coagindo outrem para a execução material da infração. Alínea C. Afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente. Alínea D. Concorrendo para danos à propriedade alheia. Alínea E. Atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do poder público, a regime especial de uso. Alínea F. Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos. Alínea G. Em período de defesa à fauna. Alínea H. Em domingos ou feriados. Alínea I. À noite. Alínea J. Em épocas de seca ou inundações. Alínea L. No interior do espaço territorial especialmente protegido. Alínea M. Com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais. Alínea N. Mediante fraude ou abuso de confiança. Alínea U. Mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental. Alínea P. No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. Alínea Q. Atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes. Alínea R. Facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Artigo 16. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Artigo 17. A verificação da reparação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. Artigo 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida. Artigo 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Artigo 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Artigo 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º, são: Inciso 1º. Multa. Inciso 2º. Restritivas de direitos. Inciso 3º. Prestação de serviços à comunidade. Artigo 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: Inciso 1º. Suspensão parcial ou total de atividades. Inciso 2º. Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade. Inciso 3º. Proibição de contratar com o poder público,
bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Parágrafo 1º. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente. Parágrafo 2º. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar. Parágrafo 3º. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Artigo 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: Inciso 1º. Custeio de programas e de projetos ambientais. Inciso 2º. Execução de obras de recuperação de áreas degradadas. Inciso 3º. Manutenção de espaços públicos. Inciso 4º. Contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Artigo 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei terá decretada sua liquidação forçada, se o patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.